Olá, pessoal! Hoje eu quero conversar com vocês sobre duas palavras que incomodam muita gente, pois são erroneamente atreladas à rigidez e à perda de liberdade. Essas palavras são disciplina e organização. Parecem termos que prendem, né? Que nos limitam, mas é justamente o contrário. São palavras que nos libertam. Como assim? E vou dizer mais, isso acontece tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Nós estamos muito acostumados a associar disciplina com alguém mandando na gente, aquela coisa muito rígida. E a organização com aquela tarefa de arrumar armário. Apesar de tarefa de arrumar armário também faz parte. Nós vamos mudar um pouco esse pensamento de que organização e disciplina são aquelas coisas que levam um tempão, são chatas e não servem para nada. Disciplina e organização são formas de pensar, são maneiras de conceber a vida. Disciplina e organização começam na mente. Começam no aprender a diferenciar entre o que nós queremos fazer e o que precisa ser feito para a gente atingir o resultado que a gente busca. E não tem nada a ver com sou criativo ou sou de humanas, por isso eu não consigo ter disciplina nem organização. Vamos parar porque isso não tem nada a ver. Esses dois comportamentos, eles são chaves para termos mais tempo para fazer as coisas que nós gostamos, para lazer, para aproveitar oportunidades. Eu vou contar para vocês uma coisa que aconteceu comigo no começo deste ano. Comecinho deste ano, eu peguei um projeto que o prazo de entrega era final de abril. Pelos meus cálculos, eu precisaria me dedicar 3 manhãs por semana para entregar esse projeto dentro do prazo. A primeira coisa que eu fiz então foi bloquear essas manhãs na minha agenda, porque eu sabia que elas seriam necessárias para o projeto. Pois é, aí eu vou contar para vocês o que aconteceu. Ao cumprir o que estava agendado, logo nas 2 primeiras semanas, eu percebi que eu havia errado a mão no cálculo. A produção, ela fluiu bem, e se eu me dedicasse apenas 2 manhãs por semana, eu conseguiria terminar o projeto no prazo. Mas sabe o que eu decidi fazer? Eu decidi mentir para mim mesma. Eu já não havia reservado 3 manhãs por semana para o projeto? E aí, o que eu fiz? Eu decidi manter a disciplina das 3 manhãs por semana, e em meados de março o projeto estava pronto. O que essa disciplina então me trouxe? Por acaso o cliente pagou mais pela entrega adiantada? Não, ele não pagou mais pela entrega adiantada, mas eu ganhei mais e eu estou falando também de dinheiro. Na semana que eu terminei o projeto, um mês praticamente adiantado, um outro cliente me contatou pedindo um outro trabalho. E esse outro trabalho precisava ter início imediato e implicar numa dedicação muito grande nas 3 primeiras semanas. Se eu tivesse relaxado na disciplina que eu me impus no projeto anterior, olhando e falando, mas é só para o fim de abril, então tudo bem eu fazer 2 vezes apenas por semana, eu não preciso cumprir a agenda programada, eu ia trabalhar nesse projeto até o fim de abril e não ia conseguir ter fechado esse novo trabalho. E mesmo que esse novo trabalho não tivesse acontecido, o que eu poderia ganhar mantendo a disciplina e conseguindo entregar antes? Poderia ganhar a liberdade de poder passar um período descansando se eu quisesse. Vocês percebem o que eu quero dizer? Ao não manter a disciplina, quantas oportunidades eu deixo de aproveitar porque eu me perco nos prazos e nas entregas e eu não sei o que está para vir. Eu não sei quais são as novas oportunidades que estão para aparecer. E aí entra a questão da organização, porque disciplina e organização, elas andam juntas, são melhores amigas. Ai, que coisa chata, organização, que nos leva a perder tempo. Não. Novamente, noção errada. A organização, ela nos ajuda, ela libera o nosso tempo e ela gera a sensação de confiança na empresa em que você trabalha ou junto dos seus clientes.
ela gera confiança de que você vai cuidar do que alguém deixar na sua mão, seja um documento, seja o que for. Um profissional organizado, ele passa essa sensação. Ele passa essa sensação de segurança para o cliente, ele passa essa sensação de segurança para o seu gestor, de que o que está na mão dele está bem guardado, ele sabe onde está cuidado. E como é que a organização nos faz ganhar tempo se a gente tem que dedicar tempo para colocar as coisas em ordem e para catalogar, né, colocar ali direitinho da maneira que a gente esquematizou? Porque leva muito mais tempo procurar algo em uma bagunça do que manter o dia a dia organizado. Porque leva mais tempo olhando para a desordem do que arrumando. Vou trazer um outro exemplo para vocês. Vamos pensar em um armário, por exemplo. Pense naquele armário que todo mundo tem em casa, que tá um tempão para você arrumar e você olha para ele todo dia. Você passa na frente do armário todo dia e todo dia você fica pelo menos 1 minuto programando que em algum momento você vai arrumar esse armário. Aí também você pega um tempinho para arrumar uma desculpa, né, para não arrumar esse armário nessa semana. Então, a gente vai dizer que ao longo do ano, você passou mais ou menos dedicando 1 minuto preciso arrumar o armário, arrumando a desculpa para não arrumar, dedicando 1 minuto por dia. Isso significa que ao longo de um ano, você passou 5 horas pensando nesse armário. Um armário que em 2 horas de concentração, você teria arrumado. Fora o tempo que você gastou quando precisou pegar alguma coisa lá e não sabia bem o que tinha, né? Não sabia bem onde estava, ou até deixou de utilizar alguma coisa que estava dentro do armário porque você não sabia que de repente você tinha aquele determinado produto. E às vezes você até comprou um novo. A mesma coisa acontece no seu computador e com as suas finanças. O exemplo que eu acabei de dar para vocês, você já parou para pensar o quanto sua falta de organização faz com que você gaste dinheiro? Quantas vezes você compra alguma coisa e quando você já viu, você já tinha o produto em casa, mas justamente por você não ter essa organização, você não lembrava que você tinha esse produto, ou você procurou e não achou, e aí acabou indo comprar outro? Organização é saber o que fazer, saber o tempo que você precisa para fazer ou o tempo que você tem para fazer determinadas coisas e como você pode fazer. A disciplina é o fazer. O fazer agora para sobrar tempo para você ser livre. E como eu já mostrei para vocês, essa disciplina aliada à organização até para você fazer economia. Organização e disciplina é muito mais uma tomada de decisão do que uma habilidade, do que ter jeito para coisa. Vamos pensar sobre isso? Eu vou deixar nesse momento 2 dicas de livro para quem quiser se aprofundar nesse assunto. Os links estão na descrição do vídeo. Mas esses são temas-chave do nosso canal. Então, eu vou voltar muitas vezes nesses temas. Hoje eu falei só de uma maneira geral, mas eu vou voltar em detalhes. A gente vai falar de ferramentas, a gente vai falar de comportamentos, a gente vai falar de desculpas. Nós vamos trazer muitos temas ligados à organização e disciplina. Vou dar exemplo para vocês, vou dar muito exemplo da minha vida, como é que eu faço, mostrar exemplo de outras pessoas. Então, se você ainda está meio distante dessa questão de organização e disciplina, por achar tudo isso que eu falei aqui no começo do vídeo, vamos começar aos poucos a mudar de ideia e acompanhando o canal, onde você vai ver dicas muito legais para ter uma vida mais livre e mais próspera, mexendo com organização e com disciplina. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. E assine o canal, ative o sininho para ser avisado dos novos vídeos. Até a próxima!